Olá, minha gente! Queria muito dividir essa experiência com você, porque em 30 dias com o arquétipo da Marilyn Monroe, muita coisa fez sentido na minha vida. Eu anotei aqui no meu belo caderninho pra dividir com você. Uma forma que eu ativo meus arquétipos é a questão da tela do celular, né? Eu coloco na tela do celular, faço as bioquineses. É importante você ver os comentários da bioquinese, eu sempre tô olhando, né? Porque a energia é palavras, enfim. Eu gosto de fazer as coisas do jeito que tem que fazer. Vejo muitos vídeos, né, de como a pessoa se comporta, como ela era. A Marilyn, dá pra fazer com a Marilyn porque ela era uma pessoa real, né? Assim, quando é Cleópatra ou Nefertiti, a gente vê ali pelas imagens, mas não tem, assim, noção de como era a pessoa realmente. Mas com ela eu consegui. Foi uma experiência incrível. Vou continuar ativada. Daqui mais pra frente eu repasso pra você. Eu acho que vou colocar como arquétipo fixo, viu? Para começar, eu fiquei com muito receio de ativar Merlin, agora sim, de ativar a Marilyn, porque você sabe que eu falo aqui sobre álcool, né, sobre a questão dos vícios, e todos os vídeos que eu ouvia, que eu assistia, ficavam falando que, você fica querendo beber, fica querendo fazer isso, fazer aquilo. Só que eu ativei consciente de que eu já tinha dado luz para esses meus vícios, né? Em comida, em tudo, né? Porque vícios. Então eu já tinha ressignificado isso, mas mesmo assim eu fiquei bem com o pé atrás de ativar. Eu lembrei de uma fase da minha vida em que eu ativei o arquétipo da Britney Spears quando eu tinha 11 anos. Isso foi inconsciente. Como eu sou bailarina, né? Então eu usei a Britney como uma inspiração. Minha mãe já gostava muito. E aí, quando eu comecei a ouvir as músicas, como eu me tornei adolescente ali, comecei a me inspirar muito. E foi bem na época que eu comecei a fazer balé clássico. Eu lembro que eu queria ser famosa. Esse era o meu grande sonho. Que hoje eu já entendi que não era a fama que eu queria. Eu queria que o dinheiro não fosse um problema, como era para minha família. Então, eu sempre liguei dinheiro e fama como aliados. Hoje, eu quero faturar e ter paz e saúde mental. E isso é muito possível. Não precisa a gente ser famosa e blá, 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 blá. Porque os artistas, é isso que acontece, que eu percebi com Marilyn. É que os artistas, eles querem. Mas eles não sabem o processo que eles precisam, emocionalmente falando, esse processo que eles vão precisar enfrentar, né? De muita gente se metendo na vida deles, da falta de liberdade. E que, querendo ou não, isso afeta a nossa vida emocional. E eu lembrei da Britney porque eu cheguei num lugar de que eu era muito conhecida pela minha profissão. Um dia todo mundo aqui nessa cidade vai me conhecer pela minha profissão. Assim aconteceu. Porém, dentro desse aspecto eu quero ser famosa, vem muito do eu quero o amor das pessoas, eu quero ser respeitada. E nada mais é do que isso. Nós, seres humanos, a gente só quer ser amado. Nós só queremos ser amados. E por isso a gente faz muitas coisas desnecessárias. Aí eu lembro que eu fui do crescimento, né, do conhecimento para o desequilíbrio. O desequilíbrio, que foi a destruição. Quando eu tava com aquele arquétipo, porque Britney fez isso, né? Britney se reergueu, transformaram ela naquela pessoa. E sabe por que eu lembrei da Britney? Eu lembrei da Britney porque a Britney tem uma semelhança, assim, com a Marilyn. Então, quando eu entrei em contato com essa energia, eu lembrei muito
de quando eu era adolescente. Veio muito assim, essa energia, eu quero dominar o mundo, eu quero realizar todos os meus projetos. Veio muito pra mim isso. Só que aí veio esse vício que quase me destruiu. E que hoje eu uso como estratégia. Eu tô contando aqui pra vocês, isso pra mim é muito importante, falar sobre isso de uma forma muito aberta e honesta e saudável. Eu amo falar sobre o que quase me destruiu, porque não me destruiu, então nada mais vai fazer isso comigo. E aí, quando eu ativei, veio pra mim muito, muito, muito a minha energia da minha infância. Esse arquétipo me trouxe muita, sabe, leveza, eu me tornei a pessoa que eu era lá atrás. Quando eu era criança, eu era meiga, eu era uma criança muito amorosa, criativa. Veio muito isso pra mim, sabe? De andar com o pé descalço, de ser eu mesma, sabe? De querer conversar com as pessoas. Veio muito isso pra mim. Porque essa é a minha essência. E que eu fui perdendo ao longo dos anos. Eu criei um alter ego em que eu era muito assim, superior. Eu ainda tenho muito essa sombra, porque querendo ou não, eu preciso dela para trabalhar, né? Preciso dessa autoridade para estar aqui no vídeo, enfim. Só que eu criei uma máscara, a máscara da mulher forte, da mulher indomável, daquela mulher que sabe tudo, e é pesado pra mim, porque essa não é a minha essência. Então a Marilyn, ela me trouxe isso, ela me resgatou. E aí eu comecei, minha gente, olha, comecei a comprar colar, pulseira, coisas de coração, lápis de cores, porque eu tava na fase de construir de meus figurinos, né, no balé. Aí olha que lindos que eu desenhei. Eu tava zero criatividade. Depois que eu ativei esse arquétipo, olha que lindo. Tudo veio, começou a fluir, graças a Deus. Porque eu tava travada, eu tava no início assim de burnout, uma pressão, uma coisa que eu me cobro muito, sabe? Eu sou uma pessoa que eu me cobro demais, e quando a gente cobra da gente, a gente cobra do outro também. Quando a gente é crítico com a gente é crítico com as outras pessoas. Então vira aquela bagunça, né? E aí veio pra mim isso em relação ao meu namoro. Eu percebi muito que eu me tornei uma pessoa mais leve, mais feminina. Meu namorado ficou muito mais apaixonado por mim. E eu percebo que pode vir sim esse lado sombra da carência e da solidão se você não tem alguém. Então, se você não tem alguém e você quer ter alguém, eu acho que é melhor não ativar. Ativa ela com outra coisa, não sei. Mas eu acredito que vinha pra mim esse aspecto, né, de carência, só que eu tinha alguém. Eu tenho alguém. Então, alguém que o nosso relacionamento é muito saudável, muito amoroso, muito, sabe, de companheirismo. Então, pra mim, não veio muito essa sombra, não. Não vou mentir pra você, não. E a questão da minha autoestima e a energia. Eu fiquei muito energética. Eu fiquei, meu Deus, eu quero dominar o mundo, eu quero fazer minhas coisas. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho dons artísticos e às vezes eu ficava travada, sabe? Pra não ficar aparecendo muito, porque toda essa mudança, né? De eu quero ser autoridade, mas eu não preciso, posso ser muito assim, mas... Então, eu acredito que veio uma energia que já era minha. É como se eu conhecesse essa energia dela. Quando veio pra mim, eu fiquei assim, meu Deus, essa sou eu. Foi incrível, foi muito incrível. E tá sendo também. Então eu fiquei mais leve, mais tranquila. Coloquei uma foto mais assim, mais comportada, né? Não tão sensual. Porque eu quero focar na minha profissão. Quero focar numa coisa mais de dentro pra fora, né? Mas, mesmo assim, muitos olhares. E assim, você tem que administrar caso você tenha um relacionamento. Porque vem olhar de mulher, de homem, de todo mundo. É como se você fosse... É como se você estivesse brilhando. É assim que eu me sinto.
Óbvio que eu tô passando por um processo de evolução, de mudança, né? E as pessoas estão sem entender o que é que tá acontecendo comigo. Só elas ficam pensando, meu Deus, essa daí é a Mila? Meu Deus, como a Mila mudou. É esse olhar, sabe? De, meu Deus, o que é que aconteceu com essa mulher? É esse olhar que eu tô sentindo. Mas vem muito também do arquétipo, eu sei. O que eu percebi dentro desse arquétipo, e eu anotei aqui, essas são as minhas palavras, é que, no fim, Marilyn só queria ser linda, bem-sucedida e amada. Ser apoiada por um homem que ela amasse. Ela veio apenas em uma época diferente. Ela só quis mostrar e abrir os caminhos para nós mulheres livres, líderes e inteligentes. Podemos sim ser bonitas e estudiosas. Um não anula o outro. Então, nos vídeos que eu vi da Marilyn, eu percebi que ela sempre foi uma mulher muito estratégica, muito linda, uma beleza muito doce, muito natural. Mas ela meio que se colocou num lugar para chegar onde ela queria. Ela se colocou no lugar de uma mulher que não sabia o que estava fazendo, que era ingênua demais, mas ela não tinha esse lado. Ela só parecia. Eu uso muito isso no balé, né? A gente só parece que tá plena. Mas a gente tá sentindo dor nos pés, na sapatilha de ponta. Então, basicamente, ela teve que se encaixar em um lugar onde ela sabia que era ali que ela ia conseguir crescer. É tanto que eu vi uns vídeos, né, que depois ela quis sair desse lado meio assim, e ela começou a estudar com grandes nomes. Vi isso em um vídeo. Então ela não queria mais estar naquele padrão, porque não era o lugar dela. Ela só se colocou naquele lugar de princesinha porque ela sabia que era ali que ela ia conquistar o que ela conquistou. Que ela ia ter a grande visibilidade. Então, eu acredito que muitas vezes a gente se coloca nesses lugares, a gente tem conhecimento, a gente é inteligente, mas se coloca no lugar em que não posso aparecer tanto, eu não posso falar tanto. Uma mulher que fala muito, ela é muito chata. E eu sofri muito com isso, porque eu amo estudar. Eu amo conhecimento, eu amo projetos, coisas artísticas, eu amo colocar minha criatividade no mundo, mas por muitas vezes eu percebia que eu tava sendo chata, que eu tava querendo aparecer demais, e essa só é uma qualidade minha. Eu nasci para me destacar. E a Marilyn me trouxe isso novamente. Que a gente não precisa ter medo, que a gente precisa ter vergonha de ser quem a gente é, de mostrar as nossas habilidades. Então veio muito isso pra mim. Outra coisa que veio pra mim foi quem a gente escolhe pra amar dita quem seremos ou como acabaremos. Um relacionamento, quem a gente escolhe pra fazer essa troca de energia mental e sexual dita como vai ser a nossa vida. Essa pessoa pode elevar ou nos destruir. Acredito que a gente precisa estudar sobre se relacionar. Eu percebo que a Marilyn, ela queria a todo custo ser uma mulher bem-sucedida. Mas quando ela ia para as relações dela, ela se perdia completamente. E isso acontece muito com nós mulheres. A gente consegue ser boa em muita coisa. A gente consegue construir grandes carreiras, ser bem-sucedidas nos nossos trabalhos, né? Ser boas mães, ser boas filhas. Mas quando a gente vai se relacionar com um homem, a gente se perde. E eu me senti muitas vezes no lugar da Marilyn, onde eu conseguia fazer tudo na minha vida profissional, conseguia me destacar, mas quando eu ia para minha vida amorosa era um caos. E nisso eu escolhia pessoas totalmente disfuncionais para me relacionar. E eu acabava sem energia, sem autoestima, sem força. A Melly também me trouxe isso. E uma coisa que eu descobri, gente, quando
Eu tomei um susto, assim. É que ela morreu no mesmo dia que eu nasci, dia 5 de agosto. Tá? Em alguns sites tem 5 de agosto, em alguns sites 4 de agosto, mas enfim, foi no dia que eu nasci. Foi no dia que eu nasci. Então, veio pra mim muito assim, eu sou uma extensão da Merlin. Eu quero ser assim. Eu quero ser uma versão melhorada dela. E que a fama, o sucesso pra mim tem que ser uma coisa palpável. Tem que ser uma coisa real. Tem que ser uma coisa que vem de dentro pra fora. Não que vem de fora pra dentro. Porque senão eu vou me destruir. Senão a gente se destrói como ela fez. A Melanie é uma mulher que pode nos inspirar de muitas formas. Mas que pode nos mostrar também que a gente precisa se trabalhar emocionalmente. E que a gente não pode se relacionar com qualquer pessoa. Que a gente não pode colocar a nossa energia vital em qualquer homem. E aí, a questão dos vícios, não tive sombra nenhuma. Ao contrário, eu tava meio que... A única coisa que eu tava tomando muito era meu pré-treino, né? Que querendo ou não, é uma substância. E eu percebia que eu não tava conseguindo ir treinar sem ele. Eu fiquei 2 semanas sem pré-treino. 2 semanas sem pré-treino. Pra ver se realmente eu tava tendo aquela energia ou eu tava só colocando uma coisa dentro de mim sem nenhuma necessidade. Aí eu voltei ontem a tomar, né? Eu comprei um pré-treino aí novo e foi super tranquilo. Fiz essa limpeza e tô muito bem. E uma coisa que veio também pra mim foi a conexão espiritual. Não sei como era a espiritualidade de Merlin, não vi isso. Eu sei que ela era amor, toda a coisa que eu vejo é que ela era um arquétipo de amor, de luz, de paz, de leveza. Então, se uma pessoa é assim, é porque ela tem alguma coisa, né? Veio muito pra mim esse lado espiritual, muito assim, se blinde energeticamente, espiritualmente. Faça suas orações, não saia sem oração. Peça a Deus para lhe proteger. Veio muito isso, sabe? Veio um dia muito forte isso, nesse dia que eu coloquei aqui, que era de você precisa fazer sua meditação, Mila, você precisa pausar, você precisa de um momento de silêncio. Faz isso, você não tá fazendo, você tá trabalhando muito, você tá muito conectada com o seu profissional, você tá esquecendo de você. E ela é um arquétipo muito, assim, do feminino, né? Da gente se conectar com a gente se conectar com as coisas realmente que importam. Então veio muito isso pra mim. Então, se você quer ativar o arquétipo da Merlin, eu acredito que você precisa ver se você tem esse lado, né, dos vícios, você precisa integrar isso, porque senão não vai te ajudar tanto, né? Porque vem, mas no meu caso, como eu já tinha feito esse processo, né? E você sabe, as sombras dos arquétipos não são sobre os arquétipos, são sobre nós. Então eu percebi isso na Merlin, era sobre ela, não era sobre mim. Então não chega até mim, porque eu ressignifiquei isso. Então, o que chega até mim é o que não tá integrado. Não tá integrado algumas coisas, vai vir pra você. E aí você precisa trabalhar. Caso você queira, né, lidar com os seus vícios, ir pra um novo patamar, até de você pensar, poxa, isso aqui é um vício, eu preciso trabalhar isso aqui. Se veio pra você, né? Se não veio, tá tudo bem, porque você tá conseguindo manter esse processo, você tá usando os arquétipos pra evolução. É sempre importante você colocar o seu arquétipo como objetivo. O meu objetivo era realmente trazer essa criatividade, trazer essa mulher, essa artista que eu sou e que eu tava se perdendo, que tava muito rígida e bruta, trazer esse meu lado feminino, né? Trazer a música, essa coisa que eu amo fazer. Então, você tem que colocar como objetivo, porque senão você se perde. E hoje eu tô com o arquétipo dela, da estrela e da cobra, né? Assim, tá sendo muito incrível esse combo. Porém, eu indico que você faça de 1 por 1, né? Porque pra você aprender a lidar ali com as sombras, com as suas sombras, que você precisa integrar e ressignificar. Então,
Vou continuar com o meu arquétipo da Marilyn, porque eu estou me sentindo desse jeito. Eu estou me sentindo uma diva, uma mulher extremamente brilhante, uma mulher extremamente feminina e capaz de tudo o que eu vim pra conquistar.